na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Bastidores do Poder. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação da Band. Está começando mais uma edição de Bastidores do Poder, trazendo as principais notícias do dia. Zezé de Lima do meu ladinho aqui. Oi, Zezé, boa tarde. A gente hoje está aquele parzinho, né, Sena? Muito boa tarde para vocês que nos assistem e nos ouvem pela RB. Rose Guglielminetti, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, a gente tá juntinho aqui por quê? Porque nós temos um convidado aqui no estúdio da Bandeirantes. Portanto, a gente fez um rearranjo nas câmeras. É o prefeito do município de Itu, Guilherme Gazola. Prefeito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde. Sou eu que agradeço a presença e a oportunidade de falar um pouco da minha cidade, das coisas que a gente tem feito. Bom, a gente tem vários assuntos importantes a tratar, mas inicialmente eu quero colocar uma pergunta, vamos dizer assim, mais leve, né? Que é justamente uma curiosidade. Itu, que foi e durante muito tempo reconhecida como uma cidade lá dos exageros, tem até um setor turístico voltado para essa linha, continua sendo, perdeu um pouco essa característica ou não? Ela é reconhecida nacionalmente por ser lá a cidade dos exageros? Ela ainda tem essa, onde você fala de Itu, e eu vou dizer para você que não é só no Brasil, em alguns lugares até próximos ao nosso país, existe essa fama, transbordou, porque ela pegou um período muito importante que foi o surgimento da televisão. Então, junto com a televisão, veio a fama de Itu através de um personagem do Simplício, que era o caipira, que falava que na cidade dele tudo era grande. Então, a fama foi tão forte, primeiro pela geniosidade da ideia e segundo pelo período que se estabeleceu. Era o surgimento da TV no Brasil. Então é reflexo disso tudo. E daí você pega o regime militar também, que aproveita um pouco esta fama e usa isso como grandeza. Então lá investiu o telefone, nós temos o orelhão, na época Telesp. Então assim, também as estatais ajudaram muito instalando peças grandes na cidade de Itu. Nós estamos conseguindo derivar um pouco essa imagem de Itu, que é importante, a gente não nega, não temos essa opção, mas trazer um pouco a nossa berço da República, uma cidade de 1610, uma cidade com o maior monumento barroco, que é a Igreja Matriz de Itu, uma cidade agradável aos turistas, turismo rural. Então, eu não sou nem um pouco refratário a essa ideia, mas ela hoje é menor do que já foi, talvez, na década de 80, 90. Hoje eu acho que tem bem essa história mesmo da cidade da República, né? Pelo menos, apesar de eu sempre me lembrar da história de Itu, tudo é grande, né? Superlativo, mas hoje me lembra mais a história da República. Pensando nisso, o que tem sido feito por parte do governo para fomentar essa... Eu acho que Itu tem essa vocação, né? Tem condomínios muito chiques e tudo mais, e também essa vocação para o turismo. Tá tendo alguma política nesse sentido, prefeito? Um forte investimento, né? Até porque a proximidade nossa com a cidade de São Paulo, ou a grande São Paulo de forma geral, inclusive Campinas também, não podemos subestimar essa enorme, fantástica cidade que é Campinas, favorece esse turismo. E esse berço da República ganhou um pouco mais de doce, um pouco mais de importância, porque no ano passado o presidente da República transferiu, ainda que de forma simbólica, a capital da República para Itu no dia 15 de novembro. Então isso despertou a curiosidade, ainda mais sobre por que berço da República, que lá em 1873, 74, fez a sua primeira convenção e ali surgiu o Partido Republicano Paulista. Então, assim, nós trabalhamos muito isso. Na verdade, o importante é trazer essa pessoa para conhecer Itu e lá oferecer essa gama de oportunidades, de história fantástica. Uma cidade de 1610 passou por todos os ciclos econômicos, culturais que esse país já viveu, né? E está preservado, prefeito? Tem propriedades lá preservadas? Como é que é isso em Itu? Olha, nós encontramos uma situação um pouco complicada. Itu é uma cidade que tem um centro, uma zona de preservação histórica tombada pelo IFAM e pelo CONDEFA, que inclui praticamente toda a região central, mas nós encontramos a cidade muito degradada. Existem casarões ainda do século XVII, XVIII, a nossa igreja é do século XVIII. Então, quer dizer, mas isso não estava muito bem cuidado, não. Nós pegamos demos um pouco mais de enfoque nisso, reavivamos um decreto de tombamento da cidade, estamos fazendo uma limpeza nas fachadas, uma limpeza urbana, estamos recuperando este casario antigo, sendo mais austero nas leis de fiscalização, porque as casas históricas têm uma isenção de IPTU, só que não era
A condição é que seja bem preservada. E isso não estava muito acontecendo. Então, isso tá renascendo. Estamos restaurando o mercado municipal. O nosso mercado municipal de Itu é de Ramos de Azevedo, anterior ao mercado municipal de São Paulo. Então, agora com uma verba do Estado, nós estamos restaurando. É uma obra maravilhosa. Então, tentando fazer essa Itu nascer outra vez. Agora, prefeito, por falar em preservação, o senhor já comentou bem rapidinho aí da história da lei da fachada, que é a padronização das fachadas do comércio, principalmente do centro histórico de Itu. Isso gerou uma certa polêmica, vamos assim dizer, na cidade, né? Como que está a situação? Os comerciantes disseram que não houve debate, porque o senhor tentou primeiro por decreto, aí teve problema na justiça, aí o senhor mandou um projeto de lei na Câmara e foi aprovado. Não houve debate? Como que foi esse processo? Não, na verdade, primeiro que não era bem o decreto regulamentava, na verdade, uma regra já estabelecida pelo IPHAN de 2003. Então, nós não inventamos nada na questão fachada, nós só adaptamos isso a um código de postura mais objetivo. E houve um amplo debate. Desde esse decreto tem 2 anos. Então, durante esse período todo, nós fomos conversando com contadores, temos atas, conversa com os próprios comerciantes que tinham feito. Mas é evidente que toda modificação causa desassossego, de sabor. E por que ela veio só agora? Porque durante todo esse período, pouquíssimas pessoas tomaram a iniciativa, ainda que informados sobre isso. No momento em que estava se esgotando e que você começa a notificar esse comércio, é natural. Eu também, se estivesse lá deles, entenderia isso. Só para a multa para comerciante é de 8 mil e para casa é R$400, né? É isso. Na verdade, as casas a gente não dá uma atenção muito especial porque a gente trabalha, não que não seja importante, mas o nosso foco maior são as fachadas realmente no aspecto comercial. Nós não fizemos nenhuma notificação e provavelmente nem trabalhamos com isso, até porque todas já são adaptadas. Já nenhuma tem cor berrante, não tem nada nesse sentido. Então, ela praticamente é uma lei exclusiva para o comércio, para o aspecto visual, realmente, do comércio de Itu. E o resultado é indiscutivelmente muito bonito. Mas, claro, toda mudança, toda intervenção urbana, eu não conheço nenhuma intervenção urbana no mundo que não tenha causado algum tipo de debate mais exasperado. Isso aconteceu também em Itu, mas é democracia, faz parte do processo e o resultado está lá, um resultado muito favorável. Vocês têm problema com pichação na cidade, já que você tem tantos prédios tombados, essa questão? Temos, mas assim, não é uma coisa tão significativa. Mas o vandalismo, porque eu vejo uma diferença muito grande. Uma coisa é o grafite, que pode se debater sobre a sua função artística ou não. Aqui é pichação mesmo, prefeita. E pichação, que para mim é ato de vandalismo. Exato. Então são coisas diferentes. Porque você começa a falar de pichação, não imagina, você é contra, teve uma polêmica em São Paulo. Não, o vandalismo existe. Nós reformamos uma praça em Itu e um parquinho lá das crianças foi vandalizado antes de ser inaugurado 14 vezes. Nossa. Mas é uma questão de cidadania. Então, nós não somos muito diferentes do Brasil todo, não. Perdão. Não, eu ia partir para um assunto de grana, money, bufunfa, porque Vamos lá. isso aí é o calcanhar de Aquiles de todo administrador hoje, né? E eu queria ver como é que tá o caixa de Itu, porque quando o senhor pegou, aquilo ali estava preocupante. Continua, como é que tá? Temos números até bem interessantes, porque ontem nós fizemos uma reunião exatamente para dar uma fechada, ainda que por estimativa, faltando 1 mês e pouco para o final do ano, uma estimativa de governo. Pegamos um governo que tinha dívidas de coisas já efetuadas, 74 milhões. Estamos fechando agora o ano de 2018 com 9. E todas as nossas contas feitas na nossa gestão, absolutamente nenhum dia de atraso. Então, vamos fechar pelo 2º ano consecutivo no azul. Mais do que isso, a gente tinha uma classificação de risco, que é a classificação de banco, todos têm, que era D. Hoje nós temos um AAA. Então, quer dizer, agora como que nós conseguimos isso? Com austeridade, com trabalho, e até com algum desgaste. Porque a austeridade, ela gera também alguma atitude mais firme que você tem que tomar. Mas valeu a pena. E a austeridade, assim, aonde pegou mais? Funcionalismo? Você tem o funcionalismo, na verdade, diferente das empresas, ele tem um aspecto importante porque ele representa no mínimo 45% e no máximo 56% da folha do orçamento, que é uma coisa brutal. E tem a sua justificativa.
você paga imposto para receber assistência. Então, não estou fazendo esse tipo de crítica. Então, nós conseguimos reduzir bastante. Nós tínhamos aí um comprometimento de 52% de folha do seu orçamento. Estamos fechando agora 2018 com 44,5%. Quer dizer, uma redução drástica, sem muitas demissões. Na verdade, você enxugando horas extras que não eram exercidas, funções gratificadas que eram dadas de forma política e não de forma técnica. Então, com essas medidas, a gente conseguiu reduzir bastante. E dívida de fato. Então, por exemplo, nós temos um contrato de coleta de lixo, que a mesma, porque é uma PPP, não era possível ser rompido, que a mesma prestadora de serviço faz hoje o mesmo serviço por 16 milhões a menos do que na gestão passada. O porquê dessa diferença, acho que cabe ao Ministério Público dizer. Mas a austeridade em contratos, reduzimos contratos, e quando você passa uma imagem de austeridade, as licitações naturalmente começam a ter uma participação maior, porque sabe que não é cartas marcadas. Então, você começa a ter uma participação maior. Por exemplo, uma mesma empresa que ganhava uma licitação de asfalto, por exemplo, hoje, ganha a nossa com 20% de desconto. Tá, Então, qual que é o orçamento de Itu? Nós mandamos para a Câmara um orçamento de 800 milhões, contando as autarquias, né? E Itu tem previdência própria também, que é um outro problema que nós equacionamos. Previdência é um gargalo no Brasil e na cidade de Itu também era. Agora, prefeito, dentro desse orçamento que o senhor tem, de todas as contas que o senhor encontrou e mesmo fazendo esse saneamento, o que o senhor prometeu para o morador de Itu e o senhor conseguiu fazer nesses 2 anos mediante esse caixa não tão farto? A grande vantagem é que nós fizemos uma campanha sem grande populismo, né? Que ia resolver todos os problemas. Até porque tinha noção absoluta que não se resolve todos os problemas. E quem disser isso, naturalmente, está mentindo. Mas deu para fazer muita coisa. Abrimos quase 1.000 vagas de creche para a sociedade. Estamos fazendo um programa de recuperação asfáltica do RECAP. Toda essa mexida no centro. Um investimento de quase de 24%, sendo que o mínimo o necessário é 15%. Em saúde pública, quer dizer, que é um problema grave ainda a ser equacionado. Fizemos o que a gente chama de cidades inteligentes, ou seja, melhorando os processos de abertura de empresa, abrimos quase 1.000 microempresas individuais ano. Então, assim, muita coisa deu para fazer e muito ainda precisa ser feito. Mas eu me sinto satisfeito, não totalmente longe disso, mas eu imaginei que nós íamos demorar um pouco mais para começar a fazer investimentos. Uma coisa que chama atenção em Itu é o nível, a violência em Itu, que é baixa, bem baixa. Explica para a gente em que lugar que está Itu aí num ranking de violência e como que vocês conseguem conter essa violência que assola o Brasil inteiro. Itu hoje tem um órgão que faz essa avaliação, que é o Urban System, que é bastante sério, então, e avalia o Brasil inteiro, coloca a cidade de Itu entre as 15 cidades mais seguras do Brasil. Ainda que exista, por óbvio, a violência endêmica, aquela que é comum em todas as cidades. Sim, tráfico. E principalmente carro, tem o roubo de carro, sempre tem alguns crimes que são, vamos dizer, entre aspas, da moda, né? As quadrilhas atuam mais naquilo. Então, como nós chegamos nisso? Uma boa inter-relação entre as polícias. Não adianta essa disputa entre Polícia Militar, Guarda Civil, que nós temos a Guarda Civil e Polícia Militar. Interação entre todas elas. E nós investimos agora muito numa chamada muralha eletrônica, que é o monitoramento de todas as entradas da cidade através de câmeras, mas câmeras inteligentes. Não é uma observação só. Ela faz alerta quando entra carro roubado, ela faz alerta quando existe suspeita de mais de um carro roubado num curto espaço de tempo, o que pode ser um assalto de grande vulto, porque ali está vindo uma quadrilha. Ele é um sistema muito interessante. Ele pode escolher a hora, ele pode traçar o roteiro de um carro suspeito. Ele parte do princípio que o crime anda sobre rodas. Tá. E a gente tem hoje capacidade de monitorar um carro por um mês na cidade de Itu. Carro, o dublê, por exemplo... Esse é na hora. A hora que ele aparece, quando existe suspeita, porque normalmente um dos donos faz... Quando tem a ocorrência,
Quando não tem... Aí não dá. Aí não dá. Mas quando tem A ocorrência... menos que passem 2 carros pelo sistema com a mesma placa. E sim, uma estatística difícil, mas possível. Então, quando você consegue, quando esse carro passa por esse sistema, ele tem uma leitura inteligente e já solta um sinal de alerta que entrou um carro roubado na cidade. Isso é muito importante. O senhor falou de austeridade, de recurso, de grana, não sei o quê, e a corrupção foi um tema muito discutido na última campanha presidencial e para os governos dos estados. Em São Paulo, João Dória bateu firme nisso, foi eleito, e Jair Bolsonaro também trabalhou bastante na campanha com relação às operações realizadas, o pessoal que foi para a cadeia e tal. Qual que é a expectativa que o senhor tem com relação a esses 2 futuros governos e também o relacionamento aí com o município de Itu? Olha, foi uma eleição totalmente atípica, nós já falamos disso. Isso. Em Itu. Eu nunca vi uma coisa tão maluca. Tenho 48 anos e sempre acompanhei política. Confesso não ter visto uma eleição tão pautada pelos extremos. Não só pelos extremos, como pautada pelo ódio também de ambos os lados. Ela foi uma eleição por demais emocional, muito pouco racional. Então, assim, eu sou um otimista nato. Eu espero que realmente o caminho do Brasil seja esse. Eu espero que as promessas de campanha, não que vão ser todas realizadas, isso a gente sabe que não, mas que exista uma austeridade, que exista um rearranjo econômico, uma política mais liberal. Eu sou um otimista. Eu tenho um pouco de receio de, em vez de investirmos no liberalismo econômico, ficarmos discutindo muito essa pauta conservadora, comportamental, que eu acho realmente muito chato. Eu acho que esse não é o problema do Brasil. O problema do Brasil é um problema econômico. O mau humor da sociedade só existiu porque há anos a gente passa uma das piores recessões da nossa história. Sim, horrorosa. Então, trouxe essa pauta politicamente correta que eu acho que é muito preocupante. Se for para o lado da equipe econômica, eu vi com bons olhos todas as indicações que foram feitas, não só do Paulo Guedes, como o Banco Central, é uma equipe econômica de estofo intelectual. A pauta, se ela for para essa pauta, essa discussão meio estéril de educação, escola, partido... Sem partido, ideologia de gênero. Eu prefiro discutir a eficiência dos alunos, capacidade de aprendizado, capacidade cognitiva, e dar, por este caminho, a capacidade deles raciocinarem. Hoje mesmo fizer uma reunião sobre gestão. Falei, olha, vou dizer aqui que eu sou ignorante dessa história de escola de partido, que eu não perdi meu tempo nem de ler. Eu acho uma bobagem sem tamanho. Eu acho que escola é para você aprender. Sim. A questão partidária, a questão de gênero, isso é uma decisão pessoal, individual das pessoas. E ela vai ter a melhor decisão se ela tiver uma formação intelectual boa. Eu acho isso muito estéril. Prefeito, vou pedir para o senhor ficar mais um pouquinho com a gente. A gente vai para o intervalo, Zezé, Rose. Bastidores do Poder volta em instantes. Não saia daí. Bastidores do Poder.